Quantos dentes cisos eu já extraí? Eu já não lembro mais, já perdi as contas faz tempo. São quase 25 anos de carreira, com certeza alguns milhares de dentes cisos. O meu trabalho de conclusão na graduação em 1999 já foi extração de dentes cisos. E de lá para cá foram muitos dentes cisos mesmo. Se eu sempre faço os 4 dentes cisos em uma única sessão, estou para te dizer que 98, 99% dos meus pacientes, a gente sempre optou em tirar todos os dentes cisos que o paciente tinha. Porque nem todos os pacientes têm 4 dentes cisos, né? Alguns têm 3, alguns têm 2, tem paciente que tem um dente ciso só, tem paciente que tem 5 dentes cisos, né? São os premiados, e a gente sempre optou em tirar os 4 dentes cisos. Raros os casos que a gente opta em fazer 2 e depois mais 2. Às vezes por pedido do próprio paciente, né? Não tem jeito, a gente conversa, mas o paciente está decidido. E outras situações quando a gente vê que o siso está bem complicado. E às vezes o planejamento seria um dente mais fácil, mas às vezes a gente se engana um pouquinho. E se eu já tive algum caso de siso assim muito interessante, sempre tem uns pacientes, né, que acabam marcando a gente, sei lá, né, por qualquer detalhes, né? Tem paciente que já viajou mais de 500 quilômetros para poder vir operar comigo aqui, porque na cidade todos diziam que tinha que ser em hospital, que era isso, que era aquilo. Chegou aqui uma cirurgia super tranquila, dente superior muito alto, e através da tomografia a gente vê que era uma cirurgia muito fácil, acessar o seio maxilar e tirar o dente, cirurgia de 10 minutos. Outros pacientes com dentes cisos inferiores, com 4 raízes, as 4 envolvendo o nervo alveolar inferior, e a gente removeu o dente inteiro. Então, assim, tem alguns casinhos que acabam marcando a gente, né? Achei graça você falando da famosa coronectomia, né? Esse é um termo que está em alta na internet, né? Que é quando a gente faz só a remoção da coroa e deixa as raízes. Felizmente, nesse tempo todo de carreira aí, eu não teve nenhum paciente que eu precisei aplicar essa técnica, que é remover só a coroa, né, e deixar as raízes na técnica de coronectomia. Quando está muito próximo do nervo, a gente pede a tomografia, faz um planejamento mais assertivo com software de computador, mas a gente conseguiu, nesse tempo todo de carreira aí, não aplicar a técnica de coronectomia. Raiz para trás, né, onde a gente tem um planejamento de remover todo o dente, a raiz toda, todas as raízes, e às vezes ficar alguma raiz perdida, isso aí com toda certeza absoluta acontece, né? Gente que faz cirurgia de dente ciso todos os dias, o dia todo, e normalmente são os casos mais complicados. O dente ciso, por exemplo, ele não tem um número de raízes certo. Tem 1, 2, 5 raízes, raiz curva, não tem raiz reta, cônica, divergente, não existe. Então, assim, até na radiografia panorâmica, às vezes tem alguma raiz muito fininha, e a gente não consegue ver. Paciente que não tem uma abertura muito boa de boca, às vezes sangra um pouquinho a cirurgia, às vezes fica com um pedacinho de raiz lá perdido. O que isso pode ocasionar? Nada, né? Tanto é que existe a técnica a coronectomia, que você remove a coroa e deixa todas as raízes para trás, né? A técnica a coronectomia eu nunca pratiquei, mas pedaço de raiz, 1 milímetro, 2 milímetros de raiz, às vezes pode ter acontecido de ficar. Não lembro, mas é possível que tenha ficado sim. Se eu já tive muitas complicações na extração de dente ciso, olha, eu tenho muito a agradecer o meu aprendizado, sabe? Desde a época da graduação, depois os cursos de cirurgia oral menor, depois a bucomaxilo, sabe? O aprendizado acho que foi muito bom, muito treinamento e complicações muito raro. Sangramento, por exemplo, não lembro de nenhum sangramento assim que assustasse. Sangramento absolutamente normal, que consegue controlar de boa. Dente superior aí para seio maxilar, graças a Deus, nunca nenhum foi. Para a fossa infratemporal também nunca nenhum foi. Infecções às vezes acontecem, isso aí não tem jeito, né? Às vezes até porque pode ocasionar a contaminação na cirurgia ou a própria contaminação depois em casa no pós-operatório, né? Então, mas graças a Deus todas elas a gente conseguiu controlar sem problema, sabe? Muito de boa, não tem muito problema com relação a isso. A alveolite é bem normal, normal não, acontece com uma certa frequência, mas acontece. Principalmente os dentes cisos inferiores em pacientes com mais idades, né, com 45, 50 anos, por exemplo, são pacientes mais propícios a acontecer alveolite seca. Então, isso aí acontece. Mas também a gente sabe resolver, né, então dá para resolver sem maiores problemas. E o que me fez ir para me dedicar tanto a terceiros molares, a extração de dentes cisos, não sei. Desde a época da graduação eu já gostava muito, tanto é que meu trabalho de conclusão foi isso, e depois fui trabalhar no SUS, lá no Rio de Janeiro ainda,
e era só extração o tempo todo, só extração. Quando mudei para o Paraná também, operando em várias clínicas diferentes, sempre alguns dentistas encaminhando cirurgia. Então, e é um público tão legal de trabalhar, né? O pessoal jovem aí, 16, 17, 20 anos, um pessoal alto astral, sabe? A recuperação é muito boa, a gente ouve várias histórias, os pais confiarem a saúde dos seus jovens nas minhas mãos, né? Eu acho muito gratificante, sabe? Não sei, eu acho que eu me achei nesta área da odontologia, que é muito legal. Tem o ditado que diz, né? Faz o que você ama, que você não terá que trabalhar um dia da sua vida. Não sei, talvez tenha sido isso. Tenho a sensação que não estou trabalhando, tenho a sensação que estou realizando algo que eu gosto muito. Um abraço, pessoal.